Você nasceu em silêncio, mas o mundo gritou sobre você. Antes mesmo de entender seu próprio nome, vozes externas começaram a moldar a maneira como você se vê. Elas sussurraram limitações, gritaram impossibilidades, riram das suas ideias, apontaram seus erros como se fossem suas identidades. Mas dentro de você sempre existiu algo que nunca se calou. Um incômodo, um chamado, uma inquietação sagrada que dizia: você foi feito para mais. Acorde para isso. Não é uma frase de efeito, é uma revelação. Você sente isso, às vezes no silêncio da madrugada, às vezes no vazio de um sorriso forçado, às vezes no cansaço inexplicável mesmo depois de um dia sem esforço real. É o eco da sua essência pedindo para ser libertada, porque você não é sua conta bancária, não é seu histórico escolar, não é a opinião do seu pai, nem o desprezo do chefe. Você é uma possibilidade, uma centelha de grandeza sufocada por rotinas pequenas. E chegou a hora de parar de viver com o volume da vida alheia alto demais dentro da sua cabeça. Acorde, mas não apenas do sono. Acorde da ilusão. A ilusão de que ser realista é aceitar menos do que você sonha. A ilusão de que viver frustrado é normal. De que conformar-se é sinal de maturidade. Não é conformismo, é preguiça com fantasia de sabedoria. E você nasceu com fome demais. Você já sabe disso. Sempre soube. Só precisava lembrar. Respire fundo agora. Sinta seu peito expandir. Esse movimento é simbólico. Seu corpo tentando ocupar o espaço que sua alma pede há anos. Porque viver pequeno machuca, sufoca, te adoece por dentro. E chega um ponto em que a dor de continuar sendo menos do que você nasceu para ser se torna maior do que o medo de tentar. Você foi feito para mais. Isso não é arrogância, é responsabilidade. Porque se há grandeza dentro de você, o mundo precisa dela. Seu talento não é seu. É um presente emprestado para servir aos outros. Sua visão não é um devaneio, é um mapa que só você recebeu. E seu propósito não é um luxo reservado a gurus, é uma urgência espiritual. Algo em você precisa emergir, algo em você precisa se tornar inevitável. Mas isso exige um rompimento, um divórcio interno com o velho eu. O eu que procrastina, que duvida, que espera aprovação, que busca permissão para viver a própria missão. Esse eu precisa morrer. Precisa ser enterrado com honra, mas sem saudade. Porque o tempo do seu despertar não é amanhã, é agora. É nesse segundo. É enquanto você ouve isso, seu coração bate um pouco mais rápido, sua pele arrepia, sua alma reconhece a verdade que sua mente ainda teme aceitar. Mentalidade. Tudo começa aqui. Não com estratégias, nem com contatos, mas com a forma como você se enxerga quando ninguém está olhando. Você pode ter nascido num quarto apertado, com contas atrasadas, cercado de escassez. Mas você carrega dentro de si a capacidade de se reinventar completamente. A diferença entre um império e um fracasso começa com um pensamento. Um único pensamento. Aquele que diz: eu posso mudar minha história. É esse pensamento que reescreve destinos, que transforma operários em donos de fábricas, que tira pessoas de barraco e as leva a palácios, que muda gerações, mas ele só sobrevive se for alimentado com crenças novas, com hábitos melhores, com pessoas que não zombam da sua ambição, porque sua mente é solo fértil, mas tudo que se planta nela floresce, inclusive as mentiras que te contaram. Você acreditou que não era bom o bastante, que não era bonito, inteligente, talentoso, rico, jovem ou velho o suficiente. E essas crenças se tornaram prisões invisíveis. Você as carregou como verdades absolutas. Mas escute bem, toda crença é uma escolha. E toda escolha pode ser desfeita. Você pode trocar a história que contaram para você por aquela que você decide viver. Acreditar em si mesmo não é clichê, é revolução. Porque no mundo que lucra com sua insegurança, ter autoestima é um ato de rebeldia. Quando você diz eu posso, o sistema treme. Porque você sai da fila. Porque você incomoda. Porque você ameaça manter tudo no lugar. Mas é exatamente isso que você veio fazer. Perturbar o status quo da sua própria existência.
interromper a linhagem de fracassos, começar uma nova história, ser o primeiro da sua geração a vencer. Mas para isso, você precisa de clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre o que você não aceita mais tolerar. Clareza corta como espada, separa o essencial do barulho. Clareza faz com que você diga não com firmeza, sim com propósito. Clareza é a bússola dos visionários. Sem ela, você caminha em círculos. Com ela, você constrói legados. E não se engane, visão não é apenas ver o que os olhos mostram. É enxergar o que ainda não existe. É andar pelo invisível com a fé de que, ao dar o primeiro passo, o chão aparecerá. É ser louco o suficiente para acreditar em coisas que ainda não têm forma e disciplinado bastante para dar forma a elas. Disciplina. Aqui está o verdadeiro poder. Porque talento sem disciplina é fumaça. Inspiração sem rotina é euforia vazia. Sonho sem compromisso é só fantasia. O que constrói impérios, transforma corpos, muda empresas e revoluciona a família é a capacidade de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não se tem vontade. E disciplina nasce da dor. Sim, da dor. Da dor de continuar pequeno. Da dor de se decepcionar consigo mesmo. Da dor de ver os anos passarem e perceber que nada mudou. Essa dor, se bem usada, vira força, vira energia, vira combustão interna, vira indignação produtiva. E quando você se move por isso, ninguém consegue te parar. Não busque motivação. Ela vem e vai. Busque decisão. A decisão de não negociar mais com a sua própria mediocridade, de parar de se sabotar, de abandonar os atalhos, de cortar de vez os laços com tudo e todos que te puxam para trás. Porque você só será verdadeiramente livre quando deixar de viver no modo automático e assumir o controle da sua trajetória. Ação. É aqui que a mágica acontece. Não nas ideias geniais que ficam no papel. Não nos planos perfeitos que nunca saem da gaveta. Mas no movimento, na execução imperfeita, no primeiro passo trêmulo, na tentativa que falha, mas ensina. Porque agir é declarar ao universo: eu estou pronto. E é só quando você se move que a vida começa a mover as peças também. Sincronicidades aparecem, oportunidades surgem, pessoas certas cruzam seu caminho. Mas tudo começa quando você para de esperar permissão e começa a construir. E se você errar, que bom, é assim que se aprende. Cada falha é um tijolo, cada queda é um degrau. O fracasso é apenas feedback. É o universo dizendo: não por aí, tente de novo. E você tenta, e você cresce, e você aprende. Até que um dia, o que antes era impossível vira normal. O que era sonho vira realidade. O que era dor vira história. E aí você começa a agradecer. Não pelo que tem, mas por quem você está se tornando. Porque a verdadeira gratidão nasce do reconhecimento do próprio crescimento, do orgulho legítimo de quem decidiu não desistir, de quem olhou para o caos e disse: eu vou encontrar um caminho. Gratidão é a cola da alma. É o que mantém sua essência intacta mesmo em meio à tempestade. É o que transforma a escassez em abundância. Porque quem é grato pelo pouco está pronto para receber o muito. Mas o caminho não é reto. Nunca será. A vida testa os determinados. E é por isso que você precisa se adaptar. Ser flexível sem perder o foco. Ser firme sem ser inflexível. Porque os planos vão mudar. As rotas vão se desviar. E tudo bem. O importante é o destino. A missão. O propósito que pulsa mais forte que qualquer contratempo. E aqui está o segredo que poucos entendem. Resiliência não é resistir. É ressurgir. É usar a dor como matéria-prima para criar uma versão ainda melhor de si mesmo. É cair de forma tão honesta que se levantar se torna inevitável. É entender que nada te acontece por acaso. Tudo é lapidação. Cada lágrima, cada frustração, cada noite sem dormir. Tudo isso está te moldando. Porque você não é frágil. É forjado. É talhado na dor para brilhar na vitória. Você foi feito para mais. Sempre foi. Acorde para isso. E agora, comece. Comece mesmo com medo. Mesmo sem saber tudo.
mesmo sem ninguém aplaudir. Comece porque sua alma está pedindo, porque o mundo está esperando, porque o tempo está passando e porque dentro de você mora um gigante que, quando acordar, vai transformar tudo ao redor. Você não veio até aqui para viver uma vida comum. Você veio para fazer história. Você foi feito para mais. Agora vai e prove isso ao mundo. Você não está aqui por acaso. Existe uma força que te trouxe até esse exato momento, essa tela, essa voz, esse sentimento de que algo está prestes a mudar. Talvez você tenha ignorado por muito tempo. Talvez tenha tentado silenciar essa inquietação que grita dentro de você dizendo: você foi feito para mais. E foi mesmo, porque dentro de você há uma semente que nunca morreu, apenas adormeceu, esperando o momento certo, esperando o ambiente certo, esperando você se lembrar de quem realmente é. Não é o cansaço que está te matando. É a frustração de viver aquém do seu potencial. Você não está exausto porque fez demais. Está exausto porque está preso demais a uma versão pequena de si. A rotina te engoliu. As cobranças te congelaram. O medo te calou. Mas essa não é a sua verdade. Sua verdade pulsa por liberdade, por realização, por plenitude. E essa transformação não começa com o mundo te reconhecendo. Começa quando você se reconhece. Quando você olha no espelho e finalmente enxerga não os seus erros, mas a força absurda que você teve para continuar apesar deles. Você não é fraco. Você é sobrevivente. E agora, chegou a hora de parar de sobreviver e começar a viver. Chegou a hora de transformar trauma em força, de fazer das cicatrizes suas medalhas, de fazer da dor seu testemunho, de fazer da vergonha seu portal de autenticidade. Porque é isso que os grandes fazem. Eles pegam o que o mundo dizia que era fracasso e transformam em vitória. Não existe força maior do que alguém que se levantou depois de cair de verdade. E é essa versão sua, caída, suja, mas decidida, que o universo respeita. Porque ela é real, ela é humana, ela é imparável. Não espere mais um diploma, mais uma validação, mais um sim de fora. A resposta que você procura já está em você. Só precisa de coragem para ouvi-la. E ainda mais coragem para obedecer. Obedecer ao chamado. Obedecer à missão. Obedecer ao fogo que arde sem se apagar. É por isso que você se sente incomodado com a mediocridade. Porque ela não nasceu com você. Ela foi ensinada, condicionada, repetida, mas nunca foi sua. Você nasceu para criar, para decidir, para conduzir. E para isso, vai precisar aprender a lidar com a rejeição, com o fracasso e com a solidão. Porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar. Mas você não precisa da aprovação deles. Você precisa do comprometimento com você mesmo. A sua revolução começa quando você entende que a dor que sente não é castigo, é um convite. Convite para mudar, para crescer, para liderar, para amar mais fundo, para lutar com mais verdade. Você não é só um corpo tentando pagar contas e cumprir tarefas. Você é uma alma com fome de missão. E missão não é confortável. Missão exige fé. Missão exige renúncia. Missão exige sacrifício. Mas o retorno é inegociável. Porque quem vive a própria missão nunca acorda sem propósito. Pode até sentir medo, mas nunca vazio. Então agora é com você. Você pode continuar assistindo vídeos, lendo livros, fazendo planos, ou pode decidir que esse é o momento. A linha que separa o sonho da realidade é uma única palavra: ação. Age. Com medo, com dúvida, com imperfeição, mas age. Porque a perfeição que você tanto espera nunca vai chegar. Mas a transformação começa exatamente quando você age mesmo sem ela. E quando você age, você muda. E quando você muda, tudo muda. Você já passou tempo demais esperando uma permissão. Esse é seu decreto. Você foi feito para mais. E agora é hora de viver como quem acredita nisso. E quando você perceber, vai entender que tudo aquilo que te machucou, na verdade, estava te preparando. O atraso era construção. O silêncio era lapidação. O não
era direção. Cada peça quebrada da sua história estava sendo cuidadosamente recolocada, não para te devolver ao que era antes, mas para te refazer mais forte do que jamais foi. E agora que você despertou, agora que você lembrou de quem é, não há mais espaço para fingimentos. Não dá mais para andar no escuro quando você já viu a luz. Não dá mais para aceitar o mais ou menos quando você provou a potência do tudo ou nada. Não dá mais para se contentar com sobrevivência quando seu destino é liderança. Você foi feito para liderar, não no sentido superficial de mandar nos outros, mas no sentido mais elevado de dominar a si mesmo, dominar sua mente, dominar seu tempo, dominar seus pensamentos, dominar seu espírito. Porque o mundo não é moldado pelos que apenas sonham, é moldado por aqueles que decidem. E você decidiu. Decidiu não mais aceitar a escassez como identidade. Decidiu não mais seguir padrões que matam sua originalidade. Decidiu não mais se apequenar para caber nos espaços alheios. Você escolheu o caminho estreito, o caminho de quem acorda antes, de quem sente mais, de quem fere, cura e renasce, tudo no mesmo corpo. Você escolheu viver com alma, com presença, com intensidade, e agora não tem mais volta. Você já viu quem você pode se tornar, e essa visão vai te perseguir até você honrá-la. Não é sobre fama, não é sobre dinheiro, é sobre legado. O que você vai deixar quando sair dessa terra? O que as pessoas vão lembrar quando falarem seu nome? Será que elas vão dizer que você era só mais um? Ou vão lembrar de alguém que ousou ser inteiro em um mundo de metades? Você nasceu para marcar uma geração. E essa marca começa agora, com as decisões que você toma no silêncio, quando ninguém está vendo. É no invisível que o império nasce. É no secreto que o futuro se desenha. É na sua mente que o mundo começa a mudar. Você foi feito para mais. Você sabe disso. E agora, o universo inteiro está aguardando sua resposta. Então vá, levante-se, expanda-se, construa, não por ego, mas por propósito, não por validação, mas por contribuição. Você já esperou tempo demais. A vida está te chamando, a grandeza está te esperando. Agora é a sua vez. Se esse vídeo falou com sua alma, compartilhe. Não segure essa energia só para você. Curta, inscreva-se no canal e mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. O mundo muda quando você desperta. E você já acordou.